Se você é aposentado ou pensionista do INSS, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque existe um prazo que vence no dia 20 de junho de 2026 e depois que esse prazo passar, você pode perder para sempre o direito de reaver um dinheiro que é seu. Estou falando dos descontos indevidos que foram feitos nos benefícios de milhões de brasileiros, sem autorização, sem consentimento, e que o governo abriu um prazo para devolução de mais de 3 bilhões que já foram devolvidos mais de 4 milhões de pessoas. Mas ainda tem muita gente que não sabe que tem esse dinheiro para receber de volta. Eu já vou te explicar o que aconteceu, como saber se você foi afetado e o passo a passo para pedir a devolução antes que o prazo se encerre. Então já deixe sua inscrição e me conta nos comentários se você já sabia dessa devolução ou não. Primeiro vamos entender o que aconteceu, porque essa foi uma das maiores fraudes contra aposentados da história recente do Brasil. Durante anos, entidades como sindicatos e associações realizaram descontos diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Esses descontos apareciam na folha de pagamento como mensalidades, contribuições ou taxas de filiação e eram debitados automaticamente todos os meses, antes mesmo que o beneficiário recebesse o valor integral. O problema é que a imensa maioria dessas cobranças foi feita sem autorização válida dos titulares. As pessoas não sabiam que estavam pagando, não lembravam de ter assinado nada e, em muitos casos, de fato não assinaram, porque as autorizações eram falsificadas, obtidas por meio de fraude ou simplesmente inexistentes. A Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto em abril de 2025, expondo o esquema. O resultado foi devastador. Estima-se que pelo menos 9 milhões de aposentados e pensionistas tiveram algum desconto indevido ao longo dos anos. O governo então abriu um processo de ressarcimento para devolver os valores descontados ilegalmente. E agora esse prazo está se encerrando. Agora a pergunta que todo mundo quer responder: como saber se você foi uma das vítimas? O primeiro passo é acessar o seu extrato de pagamento do INSS. Você pode fazer isso pelo aplicativo do INSS, acessar com o teu CPF e a senha e vai em extrato de pagamento e verifica os extratos dos últimos anos. O que você está procurando são descontos que aparecem identificados como mensalidades associativas, contribuições sindicais, taxas de filiação ou simplesmente como descontos de entidades com nomes que você não reconhece. Se você viu um desconto e não sabe dizer de onde veio, não assinou nenhuma autorização ou assinou algo sem entender o que estava assinando, pode ter direito à devolução. Os descontos que são elegíveis para ressarcimento são aqueles realizados entre março de 2020 e março de 2025. Então, verifique os extratos desse período específico. Uma dica importante: se você tem dificuldade de acessar o aplicativo, peça ajuda a um familiar ou um agente de atendimento do próprio INSS. Mas não peça ajuda às pessoas desconhecidas que se oferecem espontaneamente para fazer isso por você. Golpistas estão se aproveitando justamente dessa situação para enganar aposentados. Agora vamos aos critérios, porque não é qualquer desconto que dá direito à devolução e é importante que você entenda isso. Antes de fazer o pedido, você tem direito ao ressarcimento. Você identificou descontos associativos no seu benefício realizados entre março de 2020 e março de 2025. E se não autorizou formalmente essa cobrança. Ou seja, se nunca assinou nada, se a assinatura foi falsificada, se foi enganado no momento da assinatura, ou se a gravação de áudio que a entidade apresentou como autorização não é válida. Atenção para um ponto importante: se você já entrou com ação judicial para discutir esses descontos e ainda não recebeu os valores, você pode aderir ao acordo administrativo, mas para isso precisará desistir da ação judicial. Lembrando que na ação judicial, além dos descontos, você pode pleitear indenização por danos morais, coisa que não é possível na via administrativa. Essa decisão deve ser avaliada com cuidado, de preferência com a orientação de um advogado, porque em alguns casos o caminho judicial pode ser mais vantajoso do que o acordo administrativo.
Se você já recebeu os valores pela via judicial, não tem como acumular com o ressarcimento administrativo. Agora o mais importante, como fazer o pedido antes do prazo de 20 de junho. Existem 3 formas de solicitar o ressarcimento e você escolhe a que for mais fácil para a sua situação. A primeira é pelo aplicativo, pelo Meu INSS. Você abre o aplicativo, faz o login com CPF e senha e procura a opção de contestação de descontos indevidos. O sistema vai guiar você pelo processo de identificar o desconto e registrar a contestação. A segunda é pelo telefone 135, a central oficial do INSS. Você vai ligar, informar o teu CPF e pedir para falar com o atendente. Explique que quer contestar os descontos associativos. Para falar com o atendente, você vai precisar esperar e digitar a tecla 9, quando a opção for liberada. E o atendente vai orientar o processo. Funciona de segunda a sábado, em horário comercial o atendimento. A terceira é presencialmente nas agências dos Correios. Essa opção existe para quem tem dificuldade de usar o aplicativo ou de ligar. O que acontece depois do pedido, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para apresentar a documentação comprovando que a cobrança foi autorizada. Se não comprovar ou se a documentação for inválida, o sistema libera automaticamente para você aceitar o acordo de devolução. Após aceitar o acordo, o valor é depositado diretamente na sua conta de benefício em até 3 dias com correção pelo IPCA. Existe uma possibilidade que você precisa conhecer. A entidade pode apresentar documentos dizendo que a cobrança foi autorizada. Se isso acontecer, o INSS vai analisar a validade dessa documentação e aqui existem situações importantes. Se o documento apresentado for uma assinatura falsificada, coisa que infelizmente aconteceu em muitos casos, você pode contestar formalmente essa documentação. Se for uma gravação de áudio no lugar de um documento assinado, também é irregular em muitos casos. O INSS pode considerar a autorização inválida. Se após a análise o INSS concluir que a autorização era válida, o pedido de ressarcimento pode ser negado administrativamente. Nesse caso, ainda existe o caminho judicial, onde um juiz pode analisar as circunstâncias em que essa autorização foi obtida e determinar a devolução se houver evidência de fraude ou de consentimento viciado. Por isso eu reforço, se você tem dúvidas sobre a validade do processo ou seu pedido for negado, consulte um advogado previdenciário antes de desistir. Isso é um direito real com fundamento legal sólido e vale a pena você brigar por ele. Antes de encerrar, eu preciso falar sobre algo bem importante e sério que está acontecendo agora. Os golpes relacionados à devolução dos descontos indevidos. Com toda a divulgação sobre o ressarcimento, golpistas estão se aproveitando para enganar aposentados. As fraudes mais comuns incluem ligação dizendo ser do INSS, pedindo dados bancários para processar a devolução, mensagens no WhatsApp com links falsos para cadastro de ressarcimento e pessoas se oferecendo para fazer o pedido em troca de uma porcentagem do valor devolvido. O INSS não liga pedindo dados e o INSS também não manda link no WhatsApp para cadastro. E você não precisa pagar ninguém para fazer esse pedido. Ele é gratuito e você pode fazer sozinho pelo aplicativo. Se alguém te ligar dizendo ser do INSS sobre esse assunto, desligue. Se receber um link, não clique. Use apenas os canais oficiais que eu mencionei. O prazo fecha no dia 20 de junho. Depois disso, a devolução administrativa não estará mais disponível. E recuperar esses valores pela via judicial é um processo mais longo e pode ser um pouco mais trabalhoso. Se você ou alguém que você conhece recebe benefício do INSS, acesse o extrato agora, verifique se há descontos que você não reconhece e faça o pedido antes que o prazo acabe. Esse dinheiro é seu, foi tirado de forma sem autorização e você tem o direito de reaver. Já compartilha com quem precisa ter o conhecimento dessa informação e deixe a sua inscrição para não perder os próximos vídeos.